A reputação é a maior ferramenta de vendas da sua empresa. Um painel com Felipe Paniaggo, CMO e sócio do Reclame Aqui. Márcio Schaer, Head de Produtos Logísticos e Atendimento ao Cliente da Americanas. Beatriz Menezes, Gerente de Atendimento da Riachuelo. E Simone Fett, Head de CS da Contabilizei. Olá pessoal, estou de volta aqui para o nosso último painel do dia, com vários convidados especiais. A gente vai falar um pouquinho de como que as reclamações, os atendimentos que a sua empresa faz te ajudam a bater a meta comercial, a meta de vendas, sim. Já tem empresa investindo em propaganda para falar que tem um bom atendimento e, obviamente, porque isso traz resultado financeiro. Então, eu queria apresentar todo mundo que vai participar aqui comigo. Primeiro, quem está aqui pessoalmente, o Márcio Schaer, mais conhecido como Schaer, só, né, Schaer? Posso chamar assim? Da Americanas. Tudo bom, Schaer? Boa tarde, tudo bom? Muito feliz de estar aqui. Obrigado, Márcio. Vamos agora com a Simone Fett, da Contabilizei. Tudo bom, Simone? Tudo ótimo, gente. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito legal. Valeu. E por último, e não menos importante, a Beatriz, da Riachuelo. Tudo bom, Beatriz? Boa noite. Boa noite, que delícia terminar essa semana, né? Esse primeiro dia e encerrar aí com um bate-papo bem gostoso para falar de reputação e venda. Maravilha. Então vamos começar nosso bate-papo. Eu costumo falar com as empresas, com os meus parceiros dentro do Reclame Aqui, que lá atrás o Reclame Aqui era conhecido como uma âncora e hoje já é conhecido como um trampolim, porque ele ajuda a você realizar mais vendas. Também converso bastante isso com o Edu. Não adianta gastar um caminhão de dinheiro em propaganda se você tiver uma má reputação na internet e no Reclame Aqui, porque isso vai fazer você perder um pouquinho de vendas. E foi pensando nisso que a gente convidou essas 3 pessoas aqui para participar, de 3 empresas RA1000, 3 empresas ótimas, 3 empresas que fazem a diferença. E eu queria começar batendo um papo com o Schaer, que está aqui presencialmente comigo. Schaer, acho que a nossa história com você e com a Americanas é super longa, né? Se a gente fosse falar disso hoje, a gente ficaria aqui mais de hora. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da história da Americanas, a sua história com o Reclame Aqui, e como que as metas do time de atendimentos, dos times de Reclame Aqui, são ligadas com as metas globais da empresa, né? Um gigante aí do varejo como a Americanas. Tá legal, vou tentar ser sucinto, principalmente na sua primeira pergunta aqui. A nossa história começa lá em 2011, né? Quando, num crescimento muito rápido da companhia, mais a crise que o Brasil passava, fez com que a Americanas tivesse que se reorganizar muito rápido. E, para isso, a gente contou com a assessoria e a ajuda do Reclame Aqui nessa organização, de como que a gente atendia o cliente nessa nova fase que nós estávamos passando. E foi muito bom, porque o Reclame Aqui nos ajudou a organizar processos, a organizar indicadores, e de lá para cá a gente só veio melhorando a nossa reputação desde então, né? Posso dizer em primeira mão que hoje nós somos a primeira empresa de e-commerce, grande empresa de e-commerce, a ter uma reputação nota 9 no Reclame Aqui, que para nós é um grande orgulho, né? Agora, a sua segunda pergunta, Felipe, eu entendo que, para respondê-la, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o cliente precisa fazer parte do conceito e da estratégia da empresa. Se não for assim, vai ser muito difícil, né? Vai ser muito sofrido, no nosso entendimento, fazer qualquer coisa para poder colocar o cliente numa posição que ele não estaria. Então, começa com a estratégia da Americanas, em que tudo que a gente faz, o cliente está no centro. Porque, afinal de contas, é ele que nos avalia e é ele que consome os nossos produtos e serviços. Fazendo isso, o desdobramento de metas fica muito mais palatável, fica muito mais fácil. E esse desdobramento ele vai desde das principais esferas aí de decisão da companhia até todo o time de atendimento.
né? Então, um assunto como, por exemplo, a reputação do Reclame Aqui, o acompanhamento dos órgãos de defesa do consumidor e do próprio NPS do cliente é uma prestação de contas que a gente, como área de relacionamento, de atendimento, presta, né, para os nossos diretores. Então, isso sempre foi uma decisão que começa pelo centro da estratégia e que desce depois como meta para todo mundo, e principalmente para o time de atendimento. É isso, o consumidor no centro, e parabéns aí para você, para a Priscila, que deve estar assistindo a gente, por essa nota 9, realmente, com o volume que vocês têm, é ainda mais desafiador e difícil, né? Eu sei o tanto que vocês trabalham para conquistar essa nota maravilhosa e manter o selo RA1000. Então, parabéns aí para todo o time da Americanas. Agora eu vou puxar um pouquinho a Simone, até para fazer um contraponto aqui, Simone. A gente conversou antes, né? A gente fez um papo aí, acho que na semana passada, e eu queria que você contasse aqui para o nosso público, primeiro, como que você foi parar aí na Contabilizei, e como lidar, principalmente, com o crescimento, né? A Americanas a gente conhece aí há bastante tempo, é uma empresa com uma história gigante, então vende muito, toda empresa tem problema boa que consegue resolver, e como vende muito, está acostumada a lidar com os problemas. A Contabilizei é uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos tempos, e eu fiquei sabendo que você foi disputada aí para assumir tudo que você faz aí na Contabilizei e trazer uma cultura também de Reclame Aqui aí para dentro. Conta para a gente um pouquinho, Simone. Conto sim, disputada foi lindo, obrigada, viu? Mas tudo aconteceu na pandemia, eu estava na Tokstok e eu já tinha conversado com a empresa, que é uma empresa aqui do Sul, uma startup que cresce, como bem dito por ti, gigante, né? Está se tornando gigante, uma grande referência aqui no Sul, esta empresa. E é uma empresa mega interessante, porque assim, ó, pensa que a gente tem o desafio, né? E sempre foi assim, de desburocratizar a parte contábil, né? Para o empreendedor. E no momento de pandemia isso nunca foi tão forte, né, como foi agora, porque a gente realmente precisava ajudar esses empreendedores, devido à crise e tudo mais que estava acontecendo, a abrir a empresa o mais rápido possível e a transformar sonhos em realidade aqui, né? Então, fui convidada sim, acho que um diferencial na minha carreira é porque eu sempre fui preocupada com o Reclame Aqui, né? Esse mindset, acho que quem trabalha com atendimento tem que ter, né, gente? Não tem como. 95% de quem entra no site é para consultar. A gente é assim, né? Vai comprar um produto, vai adquirir um serviço, a gente olha o site do Reclame Aqui para ver o pós-venda. Pós-venda é venda, gente. Não tem mais como fugir disso. No passado era diferente, as áreas de atendimento eram os patinhos feios da empresa, hoje não é mais assim. A gente precisa dar valor e cada vez mais, né? E eu vejo isso acontecendo ainda bem, para que a gente consiga realmente colocar o cliente no centro. E falando em cliente no centro, é assim que a Contabilizei trabalha. É lindo demais, gente. Nosso volume, né, vista de outras empresas que eu já trabalhei, é baixo, mas tem uma estratégia por trás. Ela não acontece de graça, né? Ter me chamado também foi um desses motivos, porque sabia que eu sempre trabalhava muito forte com a estratégia de melhorar esses índices, né? Entendendo que melhorar esses índices é a satisfação do cliente que a gente entrega na ponta. Tratar a causa raiz, né? Porque não adianta a gente falar bonito, a gente fazer tudo e continuar tendo os problemas e não resolvê-los, né? Então, o crescimento vem, a empresa está crescendo um monte, a gente precisa escalar, mas como a gente faz isso de maneira sustentável? Para que a gente não cresça o mesmo número de reclamações. Então, aqui se tem um Reclame Aqui, gente, a empresa inteira para. A gente tem um comitê de crise montado, né? Para que a gente olhe para a causa e atue na causa para que esse volume realmente não cresça, né? E que a gente possa resolver. E é o mais lindo de dizer é que a empresa inteira faz isso, gente. Né? Eu já vou puxar um gancho que eu acredito numa frase, nunca acreditei tanto nela depois de passar por outras empresas aí na minha carreira, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então a gente precisa falar de cultura, porque se não tiver desde o CEO até todo mundo que atende, né, na mesma vibe com a visão do cliente, não vai funcionar. E isso que eu estou falando de causa raiz não vai acontecer, né? Porque todas as áreas fazem parte do todo, para no final dar esses resultados aí que a gente tanto espera, todos nós, né? Pô, maravilha, maravilha.
E falando em ser disputada, também conversando com a Beatriz, né? Ela tem uma história longa numa outra empresa e está na Riachuelo já, posso falar, há pouco tempo, né, Beatriz? E já trouxe transformações para aí, né? A Riachuelo também é uma empresa RA1000 ali na loja física e em Ótimo na loja online, né, Beatriz? Se eu não me engano, eu olhei ontem, estava assim. Conta para a gente um pouquinho, Beatriz, a sua história, da sua carreira, até antes de entrar aí na Riachuelo, e quais são os planos agora, com essa aceleração que a pandemia trouxe, até na digitalização desses grandes varejos, né, que eram conhecidos mais por estar nas grandes lojas em shoppings, né? Então, a pandemia deve ter acelerado bastante isso, é o que a gente percebe aqui do lado de fora. E ter você aí na operação, com certeza, foi um passo estratégico para a Riachuelo. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Tá no mudo, Beatriz. Probleminhas técnicos, mas a Beatriz já vai conseguir falar com a gente. Enquanto o pessoal resolve aqui o problema do áudio da Beatriz, vamos voltar aqui com você, Chaer. Chaer, eu acho que outro ponto bem interessante que a gente reparou desde o começo da pandemia, e foi até falado aqui hoje, é que o consumidor está cada vez mais imediatista. E vocês são um grande exemplo de investimento em logística, de cada vez entregar mais rápido, e quando isso não acontece também, para reclamações, contatos lá com o seu time, com o time da Priscila, que eu comentei agora há pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa evolução da logística, porque ser um exemplo e todo mundo está tentando copiar, obviamente não entregando ouro, mas fala um pouquinho dessa evolução da logística e como que isso impacta no dia a dia da sua equipe de atendimento quando algo sai errado, né? O Brasil é um país de proporção continental, então, obviamente, problemas acontecem. Conta um pouquinho para a gente desse problema específico de entrega que vocês estão diminuindo cada vez mais com a rapidez do processo de logística. Conta um pouquinho para a gente como que vocês lidam tanto com a melhoria, tanto com o problema. Tá legal. Primeiro, acho que é importante dizer que desde 2012, a companhia ela vem investindo na verticalização dos seus processos de logística e atendimento. Isso necessariamente tem um esforço maior para ser feito, mas a gente entendeu lá atrás que operar nós mesmos essas etapas da experiência do cliente seriam mais importantes, né? A gente poderia oferecer um melhor nível de serviço. Então, houve uma verticalização da parte logística, da parte de atendimento também. Nosso atendimento é totalmente operado por nós, né? E também das etapas aí de transporte. Isso para poder suportar o crescimento e para poder oferecer um bom nível de serviço. Mas, como você mesmo disse, Felipe, a gente sabe que nem tudo vai dar certo, né? A gente convive com diversos problemas de trânsito, de quebra das mais variáveis possíveis, e a gente tem que conseguir tratar isso, né? Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo que, primeiro, tratar com velocidade é importante. O cliente, você mesmo disse, ele espera uma resposta rápida, né? Então, a gente tem um indicador que é o nosso tempo médio de solução, que a gente foi esmagando ele cada vez mais, e hoje a gente resolve o problema do cliente, na média, em menos de um dia. O que, alguns anos atrás, o mercado todo trabalhava aí com 3, 4, 5 dias, né? Então, esse é o primeiro ponto, resolver muito rápido. O segundo ponto, e aí é onde entra muito a nossa parceria com o Reclame Aqui, é que, internamente, a gente tem que declarar os nossos problemas, né? Então, quando a gente tem uma malha tão complexa como a que a gente tem, com mais de 200 hubs operacionais no Brasil todo, mais de 5.000 pessoas envolvidas na rua, todos os dias, numa operação de entrega, não dá para imaginar que tudo vai estar 100%. A gente vai ter problemas, né? Então, a primeira coisa, a gente não pode esconder isso. A gente tem que ser transparente com o cliente. E a gente tem investido muito em tecnologia no último ano para ser mais preditivo. Então, vamos imaginar que boa parte dos problemas, estatisticamente, a gente pode conseguir prever, né, que eles vão acontecer antes que eles aconteçam.
Então, a gente tem investido muito em Data Analytics, em sistemas preditivos para conseguir entender o problema. Uma parte disso a gente consegue corrigir antes que ele aconteça, junto com as áreas pertinentes, mas outra parte não, vai acontecer. E aí, o que a gente entende, o nosso investimento tem sido em função disso, para avisar o cliente de que esse problema pode acontecer, ou que ele vai acontecer, mas que a gente está olhando, né? Então, nosso time de atendimento, cada vez mais, tem se posicionado assim, para conseguir enxergar o problema, reconhecer o problema, atuar muito rápido, né, mas também avisar o cliente sempre que for possível. Prever o problema já é o primeiro passo. Imagina, vai acontecer um problema com você, sua compra vai atrasar, e se toda empresa ligasse para você avisando isso, te passando um novo prazo, realmente tudo seria bem mais fácil. Acho que agora a Beatriz voltou. Beatriz, desculpa aí nosso probleminha técnico. Como eu estava falando, né, você também, assim como a Simone, foi disputada aí no mercado, tem uma história longa em outra empresa, e agora veio aí para Riachuelo para transformar ainda para melhor, né? Já é uma ótima empresa, e todo esse processo de aceleração da digitalização com a pandemia. Conta um pouquinho para a gente aí da sua história e dos próximos passos da Riachuelo em relação a tudo isso que está acontecendo. Olha, vou fazer aquela piada estilo Diego Vinhas. Eu acho que a Beatriz vai reclamar da gente no Reclame Aqui, hein, Diego? Vou ficar de olho nisso. Beatriz, vamos resolver aqui, mas... Então, vamos de novo com a Simone. Simone, conta um pouquinho para a gente conversou até sobre o prêmio, amanhã vai ter um painel específico sobre isso, né? Você já teve em várias outras empresas, com certeza já foi finalista do prêmio. Como que a Contabilizei vem se preparando aí para esse crescimento, né, nas reclamações e, obviamente, no crescimento de avaliações resolvidas? Você acredita que o prêmio seria vamos dizer, a cereja do bolo aí para o seu trabalho e para a empresa Contabilizei? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Perfeito. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Fiquei com medo de não estar... Senão vou ter que abrir uma reclamação também, não vai dar certo isso aqui. Putz, aí... O que a gente está fazendo, né? Acho que é um ano assim que a gente está indo para um crescimento de novo gigante, e que a gente tem realmente pensado nessa palavra muito mais forte do que tudo, né? Quanto a gente se prepara, se usou bem essa palavra, né? E se prepara bem para que a gente consiga ganhar esse prêmio, mas o prêmio não é só consequência, né? Eu acho que o prêmio é consequência de um bom trabalho. Não adianta ganhar o prêmio e não ter aquele sentimento do dever cumprido e da casa arrumada, né? Então, a gente está no momento, sim, desse crescimento e de investir bastante, né? Primeira coisa, em pessoas. Então, a gente está investindo forte na capacitação, né? Não adianta contratar pessoas boas, ter o processo, né? E a gente não capacitá-las, não dar cada vez mais a chance para que elas apreendam conhecimento. Contabilidade não é fácil, né? Nem todo mundo que trabalha aqui vem deste ramo, então é complicado mesmo, e a gente precisa fazer um trabalho forte, né? De ensinar, de trazer cada vez mais de uma maneira muito simples, né, as informações, que são complexas. Então, a gente tem investido bastante em EAD, em trabalhar no onboarding, né, para que essas pessoas que entram, elas já entrem bem, elas já tenham meio caminho andado, né, para que elas não precisem ter a curva de aprendizado tão longa, para que a gente possa escalar a operação de uma maneira sustentável. Outra coisa é investir forte também no plano de desenvolvimento, né, pensar em carreira, em como a gente abrindo tantas vagas aqui dentro da companhia, né, e que vão acontecer cada vez mais, que essas pessoas possam ocupar essas vagas, para que elas estejam preparadas para isso. Então, é outra coisa super forte que a gente investiu e trabalhou neste ano. Fora o que é praxe, né, o desenho de procedimento operacional, aquela parte toda que sem isso uma empresa não sobrevive. Eu gosto de falar muito, gente, e as pessoas falam hoje em dia tanto de CX, né, de Customer Experience, e tem até assim, aquele tabu, né, de dizer, meu Deus, o que é atendimento, o que é Customer Experience, mas tem o básico que precisa ser feito para que aí a gente possa falar de experiência do cliente, de jornada, né? E muitas vezes a gente quer ir lá para a automação, a gente quer fazer outras coisas e não investiu no básico, que é ter esse processo, que é ter um bom sistema que orquestre toda essa demanda,
para daí a gente pensar em coisas a mais, né? Em colocar robô, enfim, e automação. Então é isso, a gente tem feito uma construção muito forte, muito voltada nas pessoas, com foco nelas. E para o cliente, uma clusterização, né? Cada vez mais conhecer o nosso cliente e agregar serviços para ele. A gente fala muito assim de como que a gente pode fazer para a gente tirar todo o atrito e esforço da mão do cliente. Como que a gente pode fazer para fazer tudo pelo cliente, ainda mais na contabilidade, né? Para que ele não tenha o esforço de ter que se preocupar com as coisas que nós devemos nos preocupar. Então, a gente acredita que, trazendo gente boa, capacitando elas e dando chance de crescimento, a gente possa chegar muito longe nisso que a gente quer nesse plano. Tá me ouvindo? Agora sim, Bia! Uhul. Agora eu acho que a Beatriz vai conseguir entrar aqui. Mas... Agora foi, hein? Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo jóia. Eu cheguei, já queria falar que eu estava funcionando, mas a Simone estava falando tanta coisa bacana que eu fiquei naquela, né? Quanto que eu consegui falar? Escuta, Simone. Não, Eu agora... já tinha terminado, Bia. Tá ótimo. Agora é a sua vez, Beatriz. Eu acho que como a gente te podou 2 vezes, você vai ter um tempinho a mais aí para falar. Olha, nessa jornada que eu tenho de mais de 20 anos na frente de atendimento, daria para a gente tomar um bom café, né? Contar várias histórias aqui, uma prosa boa para a gente falar dessa experiência, que é, na verdade, assim, um desafio, né? A gente vê a evolução das empresas muito empurrada também por uma cobrança do consumidor, né? Eu estou há 20 anos, trabalhei numa varejista muito grande e tive uma oportunidade incrível de aprender muito sobre cliente, sobre experiência de cliente, de conhecer e estar próximo a vocês do Reclame Aqui, né, que sempre estão muito disponíveis para ajudar a gente, nos dar caminhos, né, ensinar, puxar nossa orelha também, com certeza. E estou na Riachuelo, você falou se pode fazer falasse há pouco tempo, né? Faz 1 ano que eu estou na Riachuelo, mas tem hora que parece que já faz tanto tempo, a gente já fez tanta coisa legal. Eu cheguei num momento muito bacana, muito desafiante para a Riachuelo, como você falou, né? A Riachuelo, ela vem de um modelo muito tradicional. Pensa, lojas físicas, né? Com uma forte presença em shopping. Então, você imagina o que aconteceu, né? Na cabeça de todos esses líderes, quando shopping foi uma das coisas que ficou muito tempo fechado, né, gente? Então, nesse momento, né? O e-commerce, a venda cresceu muito rápida e a minha chegada, né? Foi em outubro, muito com a minha experiência de e-commerce, para que eu pudesse ajudar a empresa a restabelecer principalmente a reputação. Como você trouxe, né, nas lojas físicas, a gente já tinha aí uma nota, né, a gente sempre foi o RH1000, tanto que o ano passado a gente ganhou aí como melhor consultor do ano, né, existe um trabalho muito bacana, muito estruturado, mas a gente deu uma derrapada muito grande nos processos de e-commerce. E aí, quando eu cheguei, o meu objetivo foi muito de restabelecer algumas coisas e olhar para o processo. Mas a gente trabalhou muito forte a transparência com o consumidor, né? Porque a gente dava contar o que estava acontecendo, porque o consumidor não entendia, né? Ele já estava acostumado a comprar com a gente, ele tinha uma grande credibilidade, ele entrava nas redes sociais, ele via outros clientes falando do mesmo problema que ele tinha, né? Ele entrava no Reclame Aqui e ele via o cliente falando dos mesmos problemas e ele falava, eu não volto mais para comprar, né? Nós temos uma nota se ele voltaria a fazer negócio e ele começou a dizer para a gente que ele não voltaria, porque ele via aquele problema dele sendo recorrente. Então, ficou mais do que nunca claro do quanto que a gente precisa ser transparente, porque não adiantava contar historinha para ele, né? O problema que ele estava vendo outros consumidores também passar. Então, a gente precisou ter muita humildade, voltar para dentro de casa, fazer nossa lição de casa, corrigir a rota, para depois a gente ir lá e dizer que o problema estava resolvido. Porque não adiantava nada eu dizer só que estava resolvido, se a gente tinha uma lição de casa para fazer, né? E de lá para cá, a gente tem aprendido muito a olhar para a reputação e trazer para dentro de casa esses insights, né? O que eu preciso melhorar, o que o cliente está falando, o que está pegando agora. Tem coisas que precisam ser muito rápidas, tem coisas que a gente precisa estar muito no Gemba, né? Tá fazendo o Gemba, tá ouvindo ali o que está acontecendo, e tem coisas que, para nós, o RA, as redes sociais,
ela é muito online, assim, o cliente muitas vezes ele não quer pegar um telefone para falar de um problema que ele está tendo na compra, né? Ele está ali tentando finalizar uma compra. Então, às vezes, ele usa esses canais para poder falar do processo de compra. E tem feito uma grande diferença a gente dar ouvido e resolver genuinamente esses problemas. Realmente, hoje o consumidor que escolhe o canal oficial dele, né Beatriz? Então, com certeza o impacto aí para Riachuelo deve ter sido grande, né? Como você falou, os shoppings sofreram bastante no começo da pandemia, mas, por outro lado, acelerou essa parte online e você comandando a parte de Reclame Aqui, de atendimento, com certeza já deve estar trazendo resultado. Eu tenho uma pergunta para vocês três agora, eu acho que pode até começar com você, Beatriz. Quantas pessoas tem na equipe de Reclame Aqui aí na Riachuelo? Olha, hoje nós estamos com mais de, assim, o e-commerce ele ainda é pequeno, a gente está, né, estruturando o e-commerce da Riachuelo, a gente tem uma operação ainda maior na nossa loja física e na Midway, que é um produto muito forte, que é o nosso cartão. Então, a gente tem hoje 50 pessoas trabalhando dentro do RA. É bastante gente. E você, Simone, aí na Contabilizei? Eu vou te surpreender com essa resposta. Eu já tive times gigantes de outras empresas, né? Mas aqui é muito diferente de verdade, tá, gente? O Reclame Aqui é de todos. É muito diverso, é muito diferente. A gente tem uma sala em que todas as áreas estão envolvidas, né? E todo mundo trata. Porque pensa, né? Tem coisas que eu posso tratar aqui que evitam o churn, tem coisas que dá insight para a venda, para que a venda possa tratar speech ou repensar, né, a forma de abordagem. Então, todo mundo é envolvido, tá? E a gente tem, aí sim, um time de operações especiais que tratam Reclame Aqui e outros canais, né, como a rede social e outras situações que geram aqui exigências e uns problemas bem particulares da contabilidade. Aí a gente está falando de cerca de 10 pessoas aí trabalhando, mas para resolver todo este problema, né, de muito maior do que só o Reclame Aqui. Até porque o nosso volume, graças a Deus, é pequeno e a gente pretende que fique assim, tratando de novo, né, as causas lá na raiz para que elas não aumentem. Você falou uma coisa muito importante, né? O Maurício costumava falar isso, que ele lia todas as reclamações do Reclame Aqui. Não sei se vocês sabem que estão assistindo, mas o Reclame Aqui ele é cadastrado no Reclame Aqui. E, infelizmente, a gente está atrás na nota tanto da Americanas quanto da Contabilizei e a Riachuelo também. A gente é ótimo. Teve uma época que a gente quase caiu para bom, o Maurício ficou muito bravo, acho que o pessoal que está aqui lembra. E realmente é um trabalho muito difícil manter essa reputação. Nossa equipe, eu acho que, depois dá para confirmar para mim, eu acho que tem 2 pessoas atendendo reclamações do Reclame Aqui no Reclame Aqui. E agora eu acho que com certeza vai ser o maior número. E a sua equipe, Chayar, qual que é o tamanho dela? E eu queria que você falasse também para a gente um pouquinho sobre o treinamento, né? Imagino ser uma equipe grande, como já falamos em outros momentos. Como que é manter esse pessoal treinado? Eles saem da área de Reclame Aqui para ir para outras áreas? Conta um pouquinho como que funciona, que eu tenho certeza que o pessoal está curioso para saber como que a Americanas conseguiu essa nota 9. Tá legal. Acho que a gente tem um pouquinho mais de gente, né, pelo volume de transações que a gente tem. Então, são cerca aí de 180 pessoas só ligadas, né, voltadas para o Reclame Aqui. E, para responder a sua pergunta, Felipe, eu dividiria em 2 pontos. Tá? O primeiro, que é o seu primeiro ponto, que é o treinamento. Então, a gente tem um centro de excelência em treinamento. A gente criou uma universidade de atendimento dentro da nossa central de relacionamento. Então, a gente tem uma área completamente dedicada ao treinamento. Não é só para o Reclame Aqui, é para todo o nosso cardápio de serviços, né? Mas eu acho que o importante é que a gente foi adaptando e hoje o nosso colaborador, ele é treinado no acolhimento, ele é treinado numa solução rápida, ele é treinado em como que ele resolve conflitos. Então, a gente exaustivamente recicla e tem um método de treinamento que foi sendo aperfeiçoado ali ao longo do tempo. E como que o Reclame Aqui ele entra, né? Como que o nosso colaborador chega no Reclame Aqui? A gente tem uma célula que a gente chama de atendimento especial, onde o time do Reclame Aqui faz parte, e para nós, na carreira de atendimento, essa célula de atendimento especial é o topo da carreira do nosso agente de atendimento.
Então, quem está lá é o time de operações especiais mesmo. Ele já passou por todo o crescimento. Então, a gente tem ali, no Reclame Aqui, as pessoas mais experientes. Porque, como a Simone citou, a gente tem que dar uma solução rápida, mas muitas vezes tem que ter uma interlocução com muitas áreas, né? Seja a área de transportes, a área de logística, a área de financeiro, por exemplo, quando há um problema de pagamento, né? E assim vai. Então, tem que ser pessoas experientes, no nosso entendimento, e pessoas que já viveram toda a cadeia de atendimento da empresa, né? Então, isso nos ajuda muito na hora de oferecer resultado. E aí, só queria aproveitar que a gente falou aqui agora da importância do nosso colaborador de atendimento, né? Eu te falei que a nossa equipe ela é toda verticalizada, são colaboradores nossos. O crachá do nosso colaborador é da Americanas. Então, a gente não delega essa operação, essa função para um terceiro, porque a gente entende que, primeiro, a atividade de atendimento, todo mundo que está aqui sabe, é uma atividade que não pode ser qualquer um, né? Tem que ter um aspecto de reconhecer a dor do cliente e ser rápido na solução. E, em segundo, que se você é da própria empresa, da própria companhia, fica mais fácil, né? Porque aí a dor também é sua. Então, a gente entende que muito do nosso sucesso, Felipe, vem desses fatores aqui. Não, muito legal. Convido vocês aí que estão assistindo a entrarem na capa do Reclame Aqui, olhar ali do lado esquerdo. Sempre a Americanas está como uma das empresas que mais resolve, né? E isso é devido a essas 180 pessoas e a liderança da Americanas que entende que atender bem o consumidor, não só no Reclame Aqui, mas nas outras plataformas, redes sociais, telefone, traz sim um resultado de venda no final das contas. Não adianta pôr um caminhão de dinheiro em propaganda. Simone, falando em treinamento, né? Acho que você que é professora da Universidade Reclame Aqui, está direto com a gente nos nossos cursos, sabe o quão importante é treinamento no dia a dia, reciclagem, como o Chair falou, e tudo mais. E na Universidade Reclame Aqui, a gente sempre colhe o feedback dos nossos alunos, né? E uma das partes preferidas de todos, em todas as palestras, são os cases. Você já passou por vários lugares, eu sei que você tem diversos cases, mas escolhe um aí especial para você contar para o nosso público. Olha, são vários mesmo, né? E já passei para o Boticário. O Boticário é uma empresa que, por si só, ganha prêmio, gente. Isso eu tenho que dizer. É uma empresa muito amada, né? Então, mas também tem uma estratégia, de novo, né? Tanto que a gente vê, né, assim, o quanto que o consumidor, às vezes, ele fala, né? Se a gente muda qualquer coisa na estratégia, é muito rápido de você ver o ponteirinho subindo ou diminuindo, se aquilo não agradar ou se não for pensado para o cliente, né? Eu acho assim que quando eu comecei a tomar gosto por tudo isso, foi na Ferreira do Brasil. Então, acho que eu pensei nesse case agora aqui. E até para lembrar do meu querido Maurício, né? A gente tinha uma estratégia gigante de ganhar este prêmio. E a Ferreira era pequenininha, né? Era uma empresa que a gente não tinha nem volumetria de reclamação. E também para competir com as gigantes, né? De outras empresas de bens de consumo, enfim. Era bem difícil da gente conseguir alcançar. Mas a gente traçou uma estratégia assim para que a gente conseguisse virar o RA 1000, porque a gente sabia que isso daria uma pontuação maior, né, na hora da votação. Além disso, a gente adquiriu pacotes, a gente foi atrás, né, de uma estratégia para divulgar a marca e todas as benfeitorias que a gente tinha feito ao longo daquela jornada na conquista deste prêmio, né? E, gente, de verdade, parecia o Oscar para mim, né? E para a empresa, que nunca tinha pensado em ganhar um prêmio e vencer de outras gigantes, e a estratégia deu certo, né? E eu me recordo como hoje, assim, eu recebi a informação, né, de que a gente iria para finalista, e a empresa comemorou realmente como se fosse o Oscar. E era uma empresa de produto. O produto, geralmente, né, a gente tem aquele mito de que ele se vende. Um produto como o da Ferrero, por exemplo, todo mundo adora. Quem que não gosta aqui de Kinder, Nutella, Tic Tac, né, Ferrero Rocher? O produto é maravilhoso por si só. Mas o pós-venda também precisa ser, né? A entrega, eu me recordo, a gente conseguia fazer a logística, gente, da entrega do produto naquela ocasião, e era a entrega que a gente fazia no Brasil inteiro, né, para troca.
em menos de 24 horas, né? Com os prestadores de serviços que a gente tinha adquirido, ou com uma forma também de, em alguns momentos, entregar um cartão presente para que aquele cliente pudesse trocar o produto, né? Ao invés de a gente entregar pela logística, que demoraria mais nos lugares mais longe. Isso tudo fez e compôs a nossa nota. Na ocasião ela era acima de 90, né? As pessoas realmente ficavam com aquela visão da experiência uau. Imagina você reclamar hoje de um produto, no dia seguinte ele chegar na sua casa já, né, numa caixa. A gente fazia todo um show nesta entrega e os clientes avaliavam a gente muito bem. E não foi diferente na hora da votação, né? A gente foi para cima, a gente fez boca a boca, a gente foi porta a porta e o prêmio veio, né? De verdade, gente, acho que foi um dos momentos assim mais especiais da minha carreira, e o quanto a gente comemorou, né? E com o sentimento de ter feito a coisa certa. Não vou falar aqui porque senão entrega a idade, né? Mas faz muito tempo isso. Pensa que a gente tinha uma operação omnichannel e uma entrega assim que era sensacional. Claro que não dá para comparar com o Chair, né, Chair? Quem sou eu? Pelo volume, já estive em outras empresas que o volume é gigante e sei o quanto é difícil fazer entrega nesse Brasil de meu Deus, sem ter as intercorrências e os problemas que a gente vive, né? Eu bem sei disso, já trabalhei em empresas que também têm uma logística forte e que não é fácil de fazer. Mas acho que esse case é o case que marcou, né, a minha vida e a minha carreira. Não, muito legal, muito legal. Sei que tem vários outros, né? Quem quiser ver os outros, só fazer algum curso do Reclame Aqui que a Simone vai estar lá. A Simone é figurinha carimbada dos nossos cursos. Beatriz, como você ficou um quadro a menos aí, eu vou fazer 2 perguntas em uma, tá? Primeiro, também pedir para você contar um case. Acho que você também tem vários, né? A gente conversou já sobre alguns. Mas eu queria falar sobre outro assunto também com você, e depois eu vou puxar até para o Chair, que é Black Friday. A Black Friday está aí, e falar em resultado de venda sem falar de Black Friday não dá, né? É uma data muito importante para todas as empresas, principalmente o varejo, e muito importante para o Reclame Aqui. E você falou que você tem 1 ano já de casa, então você viveu a Black Friday do ano passado, que eu acredito que vai ser muito diferente da desse ano, já com a flexibilização, né, no caso de vocês nas lojas físicas, a flexibilização do lockdown, a abertura dos shoppings. Então, além de um case que eu queria que você contasse para o nosso público, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a Black Friday do ano passado para você e como vocês estão se preparando para desse ano. A Black Friday, primeiro eu vou falar sobre isso, né? A gente não se prepara nas vésperas da Black. A gente precisa ter um trabalho muito, muito antes, porque a Black Friday ela é uma consequência de um trabalho estruturado, tanto de oportunidades com preços bacanas, com uma logística estruturada. Você precisa saber muito bem como que você vai fazer entregar esse produto na casa do cliente. A gente precisa garantir que os preços comercializados naquele dia sejam preços verdadeiros, né? Infelizmente, no Brasil, apesar de já nos últimos 2 anos, né? Assim, vou falar mais dos últimos 2 anos, 3 anos no máximo, o Procon, o próprio RA trabalhou muito forte essa questão, né, de ser campanhas verdadeiras. Eu acho que com isso a gente voltou a ganhar a confiança do consumidor, mas mesmo assim as pessoas têm uma grande preocupação, né? A Black Fraud, né? Assim, infelizmente foi uma coisa que pegou muito mal para a gente, para o brasileiro. Então, a gente não está se preparando agora, a gente está se preparando desde o começo, né, desse ano, quando a gente passou pela Black, entendeu as dores. E quando a gente olha, quando escala a nossa venda, quais são as nossas dores, né? Quando a gente vende um pouco a mais, qual é o nosso calcanhar? Aonde que a gente erra, né? A Riachuelo, ela tem um modelo de negócio muito diferente. Os nossos produtos não ficam parados no CD, a grande maioria estão dentro das lojas, né? E quando o cliente compra, mais de 70% desses produtos do e-commerce, ele sai de uma loja. Então, o que a gente está fazendo nós estamos dentro de uma loja, por exemplo, em São Paulo, olhando como é que funciona esse processo, né? Do que a gente chama de Ship from Store, para que ele seja um processo mais fluido e que a gente não precise encarecer a operação para vender mais. Então, por exemplo, a gente está com um time multi-skill rodando um Kaizen dentro de uma loja em São Paulo. Então, a gente está com equipe de tecnologia, equipe de logística, atendimento, operações de loja, fazendo um movimento para entender como que a gente pode ganhar eficiência. Eu acho que essa
Essa é a beleza do negócio, né? É você se tornar o negócio sustentável. A gente fala muito sobre satisfação e sustentação. Então, o cliente tem que ficar feliz e a empresa, nós estamos falando aqui de empresa que precisa de lucro para sobreviver. Então, ela tem que ser sustentável, né? Então, são essas coisas que a gente tá trabalhando aí, né? Eu acho que quando você fala de case, né, acho que tem tantas coisas bacanas para a gente compartilhar ao longo dessas jornadas, né? Acho que é legal quando a gente consegue fazer o nosso time entender que uma ação deles faz a diferença, tanto para a empresa se mover e melhorar, quanto ele pode fazer a diferença na vida de um cliente, né? Então, eu não te falaria de um case, eu te falaria do movimento que eu acredito muito, que é de você trazer o protagonismo para as pessoas. Então, por onde eu passo, eu vou muito trabalhando dando a voz para quem está no dia a dia, para que ela possa trazer os problemas, né? E, recentemente, eu fiz um trabalho na Riachuelo, onde a gente, fazendo esse trabalho de ouvir as operações, a gente conseguiu ter um ganho de quase de 40% no nosso tempo de atendimento. Quando a gente foi ouvir quais eram as dores, então a gente está falando de treinamento, a gente tinha um treinamento, mas ele não era eficiente em algumas etapas. Ou a gente lançava um monte de informação e do jeito que a gente mandava, ela era muito longa e o atendente dizia, eu não tenho tempo para ouvir tudo isso daqui. Então, acho que a beleza do case é você... Para quem que a gente trabalha? A gente trabalha para que o nosso colaborador tenha a informação correta e passe a informação correta para o nosso cliente. E aí, se ele tiver um problema, ele vai ter uma transparência, uma verdade, e ele vai ter realmente o problema dele resolvido, porque esse colaborador sabe resolver. Então, acho que o case para compartilhar é quando eu dou para quem está na ponta a autonomia e digo para ele que eu escuto o que ele fala, qual é o problema que está acontecendo, o que eu preciso priorizar, as coisas acontecem. E eu fico muito feliz, né, de em um ano a gente ter rodado, né, já 4 Kaizens dentro da Riachuelo, a gente está rodando um 5º, o único segredo é ouça quem está no chão, né? Ouça quem está ouvindo o cliente. E com isso a gente vai fazendo com que a roda gire e a gente melhore a experiência do cliente e melhore também para quem está no dia a dia e conduzindo o atendimento. Muito legal, Acho que cada nota 10, cada voltaria a fazer negócio já é um case, né? Então dá para contar vários aí, um time que é ouvido com certeza traz muito mais resultado. Chaer, a gente está quase no final aqui, né? Provavelmente tem perguntas que o Diego Vinhas vai trazer para a gente, mas não dá para falar de Black Friday sem falar de Americanas, né? Como que é essa data lá para vocês? Como que está sendo o preparativo, né? Acredito que já começou há algum tempo. Conta para o nosso público, por favor. Para nós também é uma data que ela é planejada com pelo menos 6 meses de antecedência. Então, o segundo semestre do ano ele é dedicado para o planejamento de todas as operações, das campanhas e também do atendimento, né? A gente incrementa ali, durante esse período, cerca de 350 novos colaboradores para o período da Black Friday. Dá para imaginar que a gente sempre foi muito boa a Black Friday para americanos, o cliente sempre preferiu comprar com a gente. E, basicamente, em um dia, né, ou na noite, na madrugada do Black Friday, a gente vende o equivalente a 35 dias normais. Obviamente, você não vai entregar isso, não existe no mundo, né, ninguém com capacidade de logística para entregar tudo isso no dia seguinte. Então, tem uma programação de entrega, tem coisa que é entrega no dia seguinte, tem coisa que é oferecida e entregue para mais dias, e a gente vai suportando ali o atendimento. Mas acho que o grande ponto nisso, Felipe, é que a gente não pode, mesmo com muito volume, com muito pedido, a gente não pode homogeneizar, né? A gente não pode deixar as coisas monocromáticas. A gente tem que conseguir manter no nosso colaborador, e a gente tem muito orgulho muito orgulho disso, conseguir manter no nosso colaborador a capacidade de enxergar o problema e de resolver rápido o problema do cliente. Então, esse é um desafio que a gente recruta muito tempo antes, treina antes, para que quando chegue o momento a gente tenha o maior número de pessoas possíveis
ali muito bem capacitadas para conseguir operar com a gente a Black Friday. Eu imagino, esse número a mais aí de pessoal de atendimento, com certeza mostra que vocês têm um grande resultado de vendas, consequentemente os problemas obviamente vão aparecer. O importante é resolver com a velocidade que a Americanas já faz. Simone, lá na Contabilizei tem Black Friday esse ano ou não? A nossa Black é no início do ano, é diferente. O nosso Natal do varejo, que a gente fala, é de janeiro a março, né? Quando as pessoas têm que enviar as obrigações, quando fecha lá o ano e a gente precisa fazer o IRPF. É aqui que as coisas acontecem. Mas olha, uma coisa bem interessante que o Cher estava falando e eu fiquei refletindo aqui, né? A gente não pode crescer a mesma proporção, né, das reclamações em pessoas, né? Ou já pensar em reclamação e começar a projetar no mesmo número de vendas, no número de pessoas que a gente vai contratar. Então, como que a gente se desafia cada vez mais, e é isso que a gente tem feito aqui, a gente escalar a operação, né? A gente ser mais produtivo e ter times mais enxutos, mais multidisciplinares e que possam fazer mais com menos, né? E esse treinamento que o Cher falou é mega importante para nós também. Então, a gente trabalha também muito antes na preparação desses times, né? Para que eles possam chegar compreendendo o máximo de coisas que eles puderem e contar com o apoio de outros times depois no dia a dia, também, né, multiplicadores que ajudem, né, e apoiem aí nessa jornada. A mesma coisa para times de operações especiais que a gente está montando, né, para que a gente possa se prevenir e estar preparado para a gente tratar aquilo que é o 80-20, né, o 20% que sai aí, que sai daquilo que é o commodity, né, aquilo que é a operação tem de normal, né, para que a gente trate o mais rápido possível. E outra coisa muito legal é a autonomia, né? Nossa, a Bia falou e eu assino embaixo. Um time que tem autonomia e que sabe, que tem um mindset de tratar as reclamações, né? De vestir a camisa no sentido de ser incansável, né? Em prol do cliente, entender que ele é protagonista dessa história. Faz toda a diferença. Então, a gente também tem treinado, né? Além de contratar pessoas boas, a gente tem treinado com este viés, para que as pessoas entendam que está nas mãos delas, né? Fazerem a diferença na vida de cada um desses clientes. Isso é uma coisa que a gente tanto investe tempo, governança, reciclagem, sendo incansáveis mesmo nesse propósito. E que venha a nossa Black aí do início do ano. Enquanto vocês vão estar trabalhando um monte, a gente não deixa de estar trabalhando também, mas não tanto quanto. E janeiro, quando vocês estiverem descansando, a gente está ali ralando. Lembrem de nós. Muito bom, muito bom. Black no começo do ano, eu acho que é só para vocês e para os concorrentes de vocês, né? Mas eu vou fazer até uma homenagem agora para o Maurício, pro meu pai, quebrando o protocolo como ele gostava de fazer. Vou chamar o Diego Vinhas aqui no palco. Dieguinho, ó, te peguei no pulo aí, hein? Olha lá, hein? Dieguinho, chegou alguma pergunta, algum comentário? Chegaram comentários sim. Eu não sei porque eu guardei meu óculos, mas vamos tentar ler todos aqui. Primeiro, para você... Olha, a Renatinha da Riachuelo, tá? Foi desse jeito que ela falou. A Renata da Riachuelo, ela pediu para te dizer que te acha uma baita profissional e é uma mulher incrível e está sendo muito rico estar atuando nesse projeto com você. Tem mais recados também, tem para todos, tá, gente? A gente fez os nossos recados democráticos aqui. Bom, vamos lá. Recados também da Cláudia Joyce. Ela diz o seguinte para Simone. Simone, como sempre, sensacional, minha guru. A Tayla disse que foi excepcional a qualidade desse último painel, parabéns. E Chaer, para você também, o Vitor falou o seguinte, eu não vou arriscar, Vitor, falar o seu sobrenome, mas eu vou falar apenas Vitor. Incrível o bate-papo, parabéns, Chaer, você é incrível. Um abraço da Greek Company. Tá bom? Um abraço para você e todo mundo elogiando muito esse último painel, agradecendo bastante, dizem que o dia foi incrível, muito produtivo. A gente agradece a participação de todo mundo aqui, Felipe. Maravilha, maravilha. Os fãs, então, estão online assistindo e mandando elogios aqui para o nosso time de peso aqui. Inclusive, nós do Reclame Aqui, todos os dias aprendemos muito com vocês todos. Eu queria agradecer a todos vocês. Não sei se vocês querem fazer um comentário final, Chaer, começando por você. Agradecer, é muito importante a parceria para a gente, que a gente vem evoluindo juntos com o Reclame Aqui. E aproveitar esse último segundo, né? Acho que agradecer e fazer e homenagear e agradecer todo o legado que o Maurício aqui tem deixado com a gente, né? A gente tem orgulho de estar aqui junto e vamos nessa.
Obrigado. Obrigado, Chaer. Simone? Sou suspeita a falar, sou apaixonada por esse time aí. Falar do Maurício até me emociona. Não tem uma aula, né, Felipe, que a gente não canta evidências para relembrar ele. Só agradecer por todo o aprendizado, por quem eu me tornei depois de ter conhecido vocês, todos vocês. É isso. Obrigado, Simone. Beatriz? Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar compartilhando experiência com vocês do Reclame Aqui. Eu aprendi muito e que eu tenho um carinho muito grande, muito especial. Eu achei tão legal quando você abriu o bate-papo desse último evento da noite, né? Falando sobre âncora e trampolim, né? A âncora, ela nos amarra, né? Ela garante que a gente fique naquele lugar, né? Ela dá segurança, mas ela segura a gente naquele lugar. O trampolim, ele projeta, ele nos joga à frente, né? Eu achei tão legal o que você trouxe. E eu desejo que as empresas que estão aqui participando desse evento, os profissionais, né, que olhem para esse momento de mudança e encontrem, né, nesse momento oportunidades para crescer, oportunidades de inovar, né, que encontrem onde ele agrega valor, onde você profissional agrega valor, para que você seja trampolim, né, não seja somente âncora, tá bom? Obrigada. Obrigado, Beatriz. Então, novamente agradecendo a todos. E a Simone falou de evidências, então eu vou fazer novamente o jabá. Dia 6 de dezembro, Prêmio Reclame Aqui, híbrido. A gente vai ter mesas para os convidados, vai ter a transmissão online e vai ter muitas evidências com os criadores, né? Chitãozinho e Chororó. Diego Vinhas vai estar lá, né, Diego Vinhas? Eu espero o convite ansioso. Vai chegar, vai chegar. E é isso, gente. Queria agradecer aí pelo último painel e passar a bola para o nosso querido Diego Vinhas.